Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Bruno Fontes, professor de matemática, e hoje a gente vai falar sobre logaritmo, pessoal. Logaritmo. E assim, eu vou te falar, é a primeira parte de logaritmo, tá? A gente vai falar sobre definição e as suas consequências, tá? Mas assim, eu te desafio a você passar isso para uma pessoa, nesse vídeo, para uma pessoa que saiba a ideia de potenciação, tá? E ela vai entender o que é logaritmo. Ela definitivamente vai entender. Então, esse é o vídeo definitivo para você aprender logaritmo. E deixa aqui, tá? No final do vídeo você vai deixar aquela curtida aqui, ou deixa agora, já adianta a curtida, já se inscreve no canal aí se você é novo por aqui. E vai ter uma lista de exercícios na descrição do vídeo que você vai fazer para você confirmar que você entendeu o que é logaritmo e a gente vai fazer a correção na próxima aula, tá? Então, galera, vamos lá? Bora falar um pouquinho de logaritmo? Bora, bora, bora! Então, ó, tá aqui minha folha em branco. A minha folha em branco, eu vou escrever aqui, ó, logaritmo. Só que a primeira coisa que eu vou escrever não vai ser logaritmo, vai ser isso daqui, ó, 2 elevado ao cubo. Sabe o que é 2 elevado ao cubo? 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E eu vou te falar o seguinte, pessoal, que dependendo de onde você olhe para isso daqui, tá? Dependendo de onde você coloque a pergunta, eu vou te dar um nome diferente, tá? Como assim? Quando você olha para isso, você está simplesmente olhando 2 ao cubo é igual a 8, tá? A versão resumida, tá? 2 ao cubo é igual a 8. Quando você pega e escreve isso daqui, ó, 2 ao cubo, qual é a pergunta disso? Né? A gente diz que isso daqui nada mais é do que a potenciação, né? A gente chama isso de potenciação. Você sabe que esse carinha aqui é a base. Você sabe que esse carinha aqui, ó, é o expoente, né? E esse resultado que está a pergunta, vou até botar aqui de outra cor a resposta, ó, esse 8 aqui daqui, é a potência, é o resultado da potência 2 elevado ao cubo, tá? Agora, se eu mudo onde está a pergunta, como assim onde está a pergunta? Eu posso vir aqui, ó, aqui eu botei a pergunta ó, no resultado, tá vendo? Então, se eu coloco a pergunta aqui, ó, que número que elevado ao cubo é igual a 8, tá? Aí, isso daqui não é muito viável da gente escrever, né? Embora a gente saiba que essa resposta aqui, ó, é 2, né? Porque aqui, ó, olhando aqui para essa situação aqui, ó, o cara que é elevado ao cubo que é 8 é 2. Mas em vez da gente escrever esse treco aqui inteiro, o que a gente escreveu? A gente escreveu, a gente combinou uma outra operação chamada radiciação, né? E a radiciação aqui não seria no caso a raiz cúbica de 8, né? É a mesma coisa que perguntar que número que elevado ao cubo é igual a 8. Então, se eu coloco a pergunta aqui, a gente vai ter o que a gente chama de radiciação. E você também sabe o nome dessa galera aqui, né? Você sabe que esse cara aqui é o índice, né? Índice. Esse cara aqui é o radicando, né? Radicando. O nome do sinal ali é radical, né? Esse treco aqui, ó. E aí, então, ó, repara o seguinte: se a pergunta está aqui, é potência. Se a pergunta está aqui, a gente chama isso de radiciação. Tá faltando um elemento. Qual é o elemento que está faltando? Ó, é esse 3. Então, se a pergunta ela está aqui, ó, 2 elevado a que número que é igual a 8, a gente chama isso de logaritmo. Então, logaritmo nada mais é do que essa mesma relação que você está enxergando aqui, só que a gente não colocou a pergunta aqui porque a gente já chama isso de potência. A gente não colocou a pergunta aqui porque a gente já chama de radiciação. A gente colocou a pergunta aqui e deu o nome disso de logaritmo, tá? E aí, você sabe que
Esse resultado aqui é 3. Só que como é que a gente representa usando o que a gente chama aqui de logaritmo? A gente representa assim, ó, log, que é a abreviação de logaritmo. E aí repara o seguinte, ó, se a pergunta está aqui, eu tenho que usar esses dois elementos. E aí a gente começa escrevendo esse elemento aqui, 8, na direção do log, e coloco o 2 um pouquinho embaixo. Tá? Então é como se tivesse aqui, ó, 3 caixotes. Ó. Um caixote do log, um caixote desse 2 e um caixote desse 8. Então fazer essa pergunta aqui é a mesma maneira de... fazer essa pergunta é a mesma pergunta que está aparecendo aqui embaixo, só que eu estou fazendo de uma maneira diferente usando o conceito logaritmo. Tá? Então aqui, ó, interrogação, e essa interrogação a gente sabe que é 3. Tá? E aí eu vou vir aqui e vou organizar esse raciocínio para você. Então vamos botar aqui, ó, 1. Definição. Tá? Definição. O que vai ser a definição aqui de logaritmo? Tá? A definição de logaritmo vai vir lá da potência. Ó. B elevado a x é igual a A. Né? E aí a gente combinou que isso daqui a gente pode reescrever de que forma? A gente pode reescrever como log. Aí, ó, pega a cola aqui de cima, ó. O resultado da potência entra aqui. O resultado da potência é o A, tá vendo? Então ele vai entrar aqui. Aqui embaixo, ó, a base da potência, ó, fica aqui embaixo do log. Então aqui vai ficar um B. E isso daqui vai ser o nosso X, tá? E aí, pessoal, essa vai ser a definição de logaritmo, tá? Essa vai ser a definição de logaritmo, que é uma maneira de escrever isso daqui, tá? E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de condição de existência, tá? Quais são as condições de existência? A gente repete as condições de existência da potência, tá? Qual era a condição de existência de uma potência aqui, ó? Essa base B tem que ser alguma coisa positiva e diferente de 1, para ter alguma graça, tá? Para ter alguma graça, porque se for 1, o resultado é sempre 1, né? E esse cara que está aqui também tem uma restrição, que é esse A, ele tem que ser positivo. Combinado? Então, essa vai ser a listinha aqui de condição de existência do logaritmo. Mas eu vou colocar aqui, mas num primeiro momento a gente não se preocupa com isso. Agora, vamos botar aqui para funcionar essa brincadeira. Vamos fazer um caixote aqui, e vamos botar isso daqui para funcionar. Vamos aplicar essa definição, tá? Então, exemplo 1. Vamos calcular um log aqui de 16 na base 2, tá? 16 na base 2. O que a gente faz? A gente vai transformar esse log aqui em potência, tá? E aí, olha o bizu que eu vou te dar. Olha a dica que eu vou te dar. Tá vendo esse... eu esqueci de um detalhe. Eu esqueci de dar o nome dos elementos. Ó. Esse B, ele não é o mesmo B que estava aqui na potência? E esse elemento aqui da potência a gente não chama de base? Então, ele também vai ser a base. A gente diz que é a base do logaritmo, tá? E esse A aqui daqui é o logaritmando, tá? Logaritmando. Beleza. E aí, vou até refazer aqui, fazer um log de A na base B igual a x. E aí, olha o movimento que eu vou fazer. Ó. Esse B, ele vai vir para cá, e aí vai formar esse B elevado a x. Ó, tá vendo? B elevado a x é igual ao quê? Ao elemento que sobrou aqui desse lado. Ó. É igual a A. Então, ó, vê se você entendeu. Ó. Pega esse 2, eleva a x, pega esse 2, eleva a x, e isso daqui vai ser igual ao elemento que sobrou aqui do outro lado, ó, que no caso é 16. Pronto. Agora você transformou o log
numa potência, usando a definição de log. Agora a gente transforma esse 16 aqui, ó, em 2 elevado a 4, né? E agora que está na mesma base, a gente iguala esses expoentes. Então, x é igual a 4. Olha que lindo. Tá feito aí. Vamos fazer mais um? Vamos ver se você entendeu. Log de 9 na base 3 é igual a x. Ó, como é que vai funcionar? Ó? Como é que vai funcionar? Pega esse 3, eleva a x, vai ser igual ao que sobrou aqui. Vai ser igual a 9. Ah, Bruno, mais 9 é 3 ao quadrado. Isso aí. Então, x igual a 2. Tá feito mais um. Vou passar uma difícil, hein? Uma difícil, hein? Exemplo 3. Log de 8 elevado a meio é igual a x. Ó, o que você faz? Ó, sai da base, vai lá para o outro lado. Então, o que você ficou? Ó? Meio elevado a x é igual a quem sobrou lá do outro lado. Ó. Sobrou 8. Calma aí, aqui ficou esquisito, Bruno. Por quê? 8 e meio? Pô, o que a gente combinou? Ó? Olhou para uma fração aqui, o que a gente pode fazer? Inverter essa fração e trocar o sinal do expoente. Então, meio elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a menos x. E 8 é 2 ao cubo. Pronto, ficou com a mesma base. Agora iguala os expoentes. Menos x igual a 3. Multiplicar por menos 1, né, para poder achar o valor de x. X igual a menos 3. Beleza? Eu preciso ainda fazer mais um exemplo aqui com vocês, que é esse daqui, ó. Exemplo 4. Se eu escrevo isso daqui, ó, log de 1000 igual a x. Aí o que a gente faz? A gente começa aqui pela base. Eita, mas calma aí. Tá vendo que eu não escrevi nada aqui na base? Quando eu não escrevo nada na base, eu vou até botar uma observação aqui, que é o seguinte, ó. Quando o log tem a base omitida, ou seja, a gente omitiu, a gente não colocou o valor dessa base é sempre 10. Por que 10? Porque 10 é o nosso sistema que a gente usa, é o sistema decimal. Então, ó, 10 era um númerozinho que estava escondido ali. E aí, ó, então quando a gente faz, ó, esse cara elevado a esse, vai ficar 10 elevado a x é igual ao cara que sobrou aqui, ó. O cara que sobrou aqui, ó, é 1000. A gente sabe que 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, né? Porque tem 3 zerinhos, né? E aí agora, ó, potência com a mesma base, vamos igualar esses expoentes. X igual a 3. Beleza? Só que eu vou botar aqui uma segunda observação, tá? Uma segunda observação que é a seguinte, ó. Observação 2. Observação 2 é o seguinte, existe... Você conhece o π, né? Você conhece o π, que é aquele aproximadamente 3,14, é um número irracional, né? Um outro número irracional que aparece aqui para gente no logaritmo, né? Que é importante a gente falar, é o e. O que é esse e aqui? É um número neperiano, tá? Número neperiano. Ele é aproximadamente 2,718. Só que aqui, ó, ele continua. Eu sei esses 3 primeiras casas decimais, tá? Mas o importante é, se olhou para esse E aqui, você vai falar, pô, esse daqui é um número irracional tipo π. Ele é 2 alguma coisa, tá? Por que eu estou chamando a atenção? Porque ele aparece bastante quando a gente fala de log. E uma outra coisa importante é que quando a gente usa
esse cara aqui na base, esse E na base, às vezes, o que que a gente faz? Em vez da gente escrever esse log aqui, a gente escreve L de logaritmo e N de neperiano. Então, quando a gente lê ln, significa logaritmo neperiano. E aí, se já tem um ln aqui, ele já está dizendo que a base é um número neperiano. Então, ele não vai colocar ninguém na base, porque essa base aqui, ó, ela vai ser omitida e ele só vai colocar aqui um x, tá? Então, combina comigo que se por acaso aparecer ln, o que que é esse ln? É o log na base e, tá? Do número neperiano, beleza? E aí a gente segue o mesmo raciocínio, mas no momento a gente não vai utilizar isso daqui. Isso daqui vai aparecer na próxima aula, mas é uma observação aí que eu já vou deixar para vocês. E agora, para fechar, a gente vai para as consequências, tá? Porque toda definição gera uma consequência, ou mais de uma consequência. Aqui são algumas. Então vamos botar aqui, ó, consequências. Quais vão ser as consequências? Primeira consequência vai ser o seguinte, ó. A gente vai ter sempre um resultado quando a gente vê o log de 1, independente da base que esteja aparecendo, tá? Isso aqui sempre vai ter um resultado. E aí a gente vai vir aqui e vai fazer a demonstração, tá? E toda consequência a gente vai fazer uma demonstração e depois a gente vai aplicar direto essa consequência. O que que significa log de 1 na base B? Eu não sei, eu vou botar um x. E aí o que que a gente vai fazer? Vai aplicar a definição. Ó. Qual é a definição? Ó? Esse b elevado a x, esse b elevado a x é igual a 1. É igual a 1. Cara, isso daqui é uma potência, não é? Isso daqui é uma potência. Esse 1 eu consigo transformar como uma potência de base B? Consigo. Por quê? Qual que é número elevado a zero? É 1. Então eu troquei aquele 1 por b elevado a zero. E agora a gente compara os expoentes, ó, que significa que o x tem que ser zero. Só que o x não era o resultado desse treco aqui. Então quer dizer que toda vez que a gente vê o log de 1 na base B, isso daqui sempre vai valer zero. E como é que a gente aplica isso? Ah, Bruno, se aparecer log de 1 na base 3, aí você vai botar zero. Por quê? Quando esse cara for 1, o resultado do log sempre vai ser zero. Ah, Bruno, quando for log de 1 na base 2024, isso daqui vai ser zero. Ah, Bruno, se for log de 1 e não aparecer a base, significa que essa base não apareceu, ó, é 10, mas independente disso, o resultado também vai ser zero. Então, consequência, log de 1 sempre vai ser zero, beleza? Então, isso daqui é meio que um atalho, tá? Então, isso daqui é meio que um atalho. Vou até dar um destaque aqui, ó. Essa é a parada, beleza? Essa é a primeira consequência. Qual vai ser a segunda consequência? A segunda consequência vai ser quando a gente vê alguma coisa desse tipo aqui, ó, log de B na base B. Será que isso daqui vai ter um resultado sempre? Sempre o mesmo resultado? Não sei, ó. Vamos fazer a demonstração, ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai dizer que log de B na base B é igual a um x que a gente não conhece. Aplica a definição, ó, esse elevado a esse, então b elevado a x é igual ao cara que sobrou. O cara que sobrou é o b. Cara, isso daqui é uma potência de b. Isso daqui é um b que tem um aqui escondido, né? Então significa que o x aqui, ó, é igual a 1. Então toda vez que você vê um log de um treco com a mesma base, o resultado disso é 1. Ah, Bruno, como é que a gente aplica isso? Ué, se por acaso você enxergar, se por acaso ele te perguntar qual é o log de 3 na base 3, você vai falar, pô, esses caras são iguais. É 1. Pô, Bruno, quanto é que é o log de 10
Aí você vai falar, pô, Bruno, a base está escondida aqui é 10. Então 10 com 10, o log disso vai ser 1, porque está repetido. Bruno, se tiver escrito ln de e, se tiver escrito ln de e, tem um e aqui escondido. Por quê? Porque quando ele fala ln, é o neperiano que está aqui na base, escondido. E se é esse que está escondido e esse cara que está aqui, eles são iguais, então esse treco aqui também vale 1. Beleza? Então essa é a segunda consequência. Tem mais consequência? Tem mais consequência. Vamos ver a terceira consequência agora. A terceira consequência agora é a seguinte, ó. Log de b elevado a m na base b é igual a, não sei, o que a gente vai fazer? Demonstrar. Então vamos escrever aqui, ó, log de b elevado a m na base b é igual a x. Aplica a definição, ó. Esse cara elevado a esse, b elevado a x, é igual a quem sobrou lá do outro lado. Quem que sobrou lá do outro lado? Foi o b elevado a m. E caramba, aqui já deu direto, ó. O x vai ser igual a m. O x vai ser igual a m. Então o resultado disso é só um m. Então, ó, como é que isso daqui vai aparecer para você? Vai aparecer alguma coisa assim, ó. Log de 2 ao cubo na base 2. Aí você vai falar, pô, aqui é uma potência de 2, aqui é 2, então a resposta vai ser esse 3 aqui. Olha que lindo. E se tiver, ó, vou dar uma escondida, ó, log de 100. Ó, a base que está escondida aqui é 10, não é? A gente sabe que 100 é 10 ao quadrado. E aí você vai falar, opa, aqui é uma potência de 10, a base aqui é 10, então o resultado aqui vai ser 2. Lindo, lindo, lindo? Belezinha? E para fechar, a gente tem a... Ah, calma aí que eu esqueci de destacar aqui a consequência para ficar bonito. Né? Olha que lindo. E agora a última consequência vai ser essa daqui, ó. Até pular uma linha aqui para baixo para ficar mais bonito. Vai ser essa daqui, ó. B elevado ao log de A na base B é igual ao quê? Bom, a gente não sabe o que a gente faz, a gente demonstra. A gente demonstra. Só que essa demonstração aqui, pessoal, se piscar, a gente acaba boiando, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse log de A na base B e vou chamar isso daqui de x, tá? Então eu peguei esse cara que está aqui, ó, tá vendo? E chamei de x. Beleza. E aí qual é a definição aqui? A definição, ó, é que b elevado a x, né? É que b elevado a x é igual ao cara que sobrou aqui, é o a, né? Certo? Então, o que eu fiz? No momento, eu só peguei esse treco aqui e falei, vou chamar isso daqui de x. E aplicando a definição, a gente tem esse negócio aqui. Mas, Bruno, o que eu quero? Bom, eu quero saber o resultado de b elevado ao log de a na base b, certo? Só que, olha para isso tudo aqui que eu marquei aqui, ó. Olha para isso daqui que eu marquei. Não é exatamente isso daqui? Então, eu não falei que eu ia chamar isso daqui de x? Então, eu vou substituir isso daqui por x. Quando eu substituir isso daqui por x, vai ficar b elevado a x, certo? Porque, ó, isso é igual a x. Então, esse é igual a x aqui. Só que, pela definição desse lado aqui, a gente não descobriu que o b elevado a x, o resultado disso é a. E aqui a gente não está enxergando um b elevado a x. Então, quer dizer que esse resultado aqui, ó, é a. Então, quer dizer que isso tudo que estava aqui em cima também é a. Vou botar aqui na cor certa. Aqui vai ser a. Então, aqui isso tudo aqui vai ser a.
Então, o resultado dessa consequência aqui é só o A. E, Bruno, como é que isso daqui vai aparecer? Isso daqui já aparece um pouco menos, mas vai aparecer assim, ó, 2 elevado ao log de 3 na base 2. Aí o que você fala? Pô, tem uma potência, onde o expoente dessa potência é um log. Só que a base da potência e a base do log coincidem, então quer dizer que o resultado desse treco todo é só o 3. E tá aqui, 3. Belezinha? Lindo, 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 galera. Então, ó, o que a gente vai combinar? A gente falou da definição de log e das consequências de log. Eu vou deixar agora para vocês uma listinha de exercícios para você fazer e depois voltar aqui para fazer a correção, tá? E não esquece de curtir o vídeo, né? Porque, caraca, olha isso, que lindo. Você entendeu o log? Coloca aqui nos comentários, Bruno, entendi log. Entendi, não entendi. Melhor, melhor. Para você entender, você tem que fazer a lista de exercícios e depois conferir a correção, tá? Mas coloca aqui o que você achou. Log tá tão difícil assim quanto que parecia? Então, ó, vamos nessa, vamos que vamos. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.